Gente, primeira coisa é nos desculpar pelo tempo que estávamos fora, mas inaugurar alguma coisa, né, Rafa? Nossa, demanda muito. Demanda muita energia, final de ano demanda muita energia, a gente aqui com vários eventos, tanto no quintal como no Bigato, e a pizzaria abrindo. Então a gente veio trazer aqui um pouquinho do que está acontecendo nesse primeiro momento, né? A gente está praticamente com um mês, né, Um de mês. inauguração, e aí a gente vai trazer para vocês aí um pouco da nossa história, para vocês sentirem aí como que é a abertura de um negócio, tá? Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Bora? Inauguramos dia 8 de dezembro, Dia 8 de dezembro. dia 8 de dezembro, e o primeiro dia foi bem caótico. Caótico. Como não poderia deixar de ser, né? Tivemos problema no forno, né, Léo? Sem A dúvida. gente não estava conseguindo regulagem de temperatura do forno e a gente tinha vários pedidos lá em linha de produção, as pizzas saindo todas queimadas, A massa, a massa congelada, porque a nossa massa ela fica maturando entre 3 e 4 graus. Só que a nossa geladeira, ela é tripla função e ela estava no modo de freezer. congelamento. E aí a gente chegou lá para trabalhar as massas todas congeladas. Meu Deus do céu, né, No Leonardo? primeiro dia, No primeiro então dia, tudo que a gente já tinha fomentado uma galera, já iam uns amigos lá, né? Os amigos foram, a foram gente que já umas tinha os 50 pedidos, pessoas. umas 50 pessoas e a nossa pizzaria é só delivery. Então a galera já foi lá para experimentar pizza, então os amigos foram para prestigiar, né? Para dar aquela força e a gente, pô, tudo que dentro das possibilidades de dar errado, deram. Então Tudo. passou um sufoco, mas isso para mostrar para vocês que vai existir, mesmo a gente tendo planejado, mesmo a gente tendo organizado, mesmo a gente tendo feito um checklist, né? Poucas coisas que passaram batido. O forno não tinha opção, porque o forno a gente só vai entender o forno usando o forno. O forno ficou ligado. Fala, Rafa, se o forno, você fez A experimento com o gente forno? fizemos experimento. Esse forno, Léo, é uma curiosidade que ele passa por um processo de cura de 24 horas antes da primeira utilização. Então a gente fez o processo de cura tudo certinho, fizemos alguns testes de massa, tudo bem. No dia da operação, nós tivemos um problema numa válvula que faz o ajuste da vazão de gás, ou seja, que controla a temperatura, e o negócio desandou. Por Foi. sorte, o pessoal fornecedor do forno, a Fornoflex, foi lá, nos ajudou, corrigiu o problema. Aí no outro dia, quando a gente foi ligar o forno, tudo bem, de repente vazamento de gás, Leonardo. Vazamento de gás, a gente com 20 pedidos em linha de produção, desliga o forno para fazer o reparo. O Niltinho até foi lá Mas socorrer a sem gente. dúvida. O Niltinho é primo do Léo, nosso irmão, e ele trabalha com fornecimento de gás. O Niltinho apareceu lá de prontidão para nos ajudar. Resolveu o De problema. novo, uma situação difícil. Mas daí em diante encaminhou. Foi, tá indo. Tá indo, tá Tá indo. indo, tá indo. O que a gente queria trazer para vocês? Esses desafios não foram somente esses desafios. Por quê? Porque a nossa equipe também não tinha sido treinada, né? Tinha sido treinada, mas não tinha sido testada, né, Rafael? Exato. Falando o português correto. Então, a gente ainda teve o desafio da logística, né, do organograma, de como começar a produção, terminar a produção, finalizar a produção, definição de escalas, né, a galera chegando, o tempo da galera chegar, tudo isso para a gente foi um problema. E Então, você sabe uma coisa, Léo, que é muito ah, desafiador? A gente trabalhar com uma previsão de demanda, sendo que a gente não tem um histórico. sem dúvida, Então, quanto de insumos a gente vai comprar é tudo uma incógnita, né? Então, até por esse fator, o nosso primeiro mês, eu fiz uma compra excessiva de muitos itens. eu vou te falar, Rafa, que talvez não tenha sido excessiva, né? A primeira compra a gente tem que deixar um Tem que estoque, deixar. né? Então você acaba tendo explicando o que o Rafa quer dizer, talvez de repente a gente ter mais produtos que obrigatoriamente a gente precisava ter, né? Mas isso até para a gente entender o fluxo do negócio, a demanda da galera, os pedidos, né? A gente precisava ter produtos para não ter que sair correndo atrás ou para não acabar no meio da produção, né? A gente não tinha, tanto que a gente fez te interrompendo, Rafa, Não, perdão. imagina. No início a gente trabalhou com a propaganda bem reduzida, né? A gente com um estímulo bem reduzido, Um raio um raio de de entrega atuação, traz um pouco restrito. disso. O que é super importante quando a gente está pensando em empreender e montar um negócio do início, a gente não pode esquecer dessa reta final, porque normalmente o dinheiro já acaba antes do início da operação. E saiba
que os primeiros meses são delicados, né, que você precisa ter uma reserva financeira para precisa ter um você caixa. conseguir contornar esses gastos um pouco mais excessivos, até que você tenha o negócio de fato na palma da sua mão. Que o fluxo aconteça. Então, deixa reservado aí uns 20 a 30% do seu caixa para abertura do negócio. Do Porque valor da obra, né? Quando o Rafa é, fala, se for gastar 100 mil, 30 mil e aí por diante, até para nas você ter devidas nas proporções, devidas proporções, para você não sangrar, não dar uma hemorragia e você morrer antes de concluir o negócio, né? Então você morre antes de nascer, é um natimorto. Essa é a ideia. Então a gente se programou, mas também tivemos problemas com fluxo de caixa no fluxo de início, caixa. né? A gente teve problema com as compras, a gente teve problema com o fluxo, a gente teve que tirar mais dinheiro do nosso caixa, do outro negócio, coisas que a gente não tinha planejado e a gente achou que Seria seria mais suficiente. tranquilo, seria E outra mais coisa fácil. também, acho que da parte da obra e estruturação, tenham muito cuidado, gente, com o ponto que vocês vão escolher. Porque eu acho que de todo o nosso cronograma de obras e financeiro, o que fugiu um pouco do contexto foi o gasto que nós tivemos para adequar o espaço para poder Sem montar dúvida. uma pizzaria, né? A questão dos equipamentos, a gente gastou o que estava previsto, a questão dos utensílios, tudo dentro do script. Agora, a adequação do espaço para que a gente pudesse desenvolver a nossa atividade superou e muito a nossa expectativa e isso que acabou comprometendo um pouco o nosso fluxo E financeiro. você tem como ter uma previsibilidade disso, né? Você, quando for procurar um ponto, tem várias situações que você tem que observar, né? Se aquele ponto cabe, se aquele ponto é acessível às pessoas, se o proprietário é negociável e, principalmente, a obra em si. Você tem que se preparar com esgoto, você tem que se preparar Elétrica, elétrica, hidráulica, né? Adequação. A gente está com um problema lá agora que a gente tem que trazer isso para vocês também, que agora com o forno aceso, a gente está com calor muito excessivo. grande, excessivo, então a gente vai ter que fazer uma adequação em relação a esse calor, então a gente vai ter que dissipar esse calor, então a gente vai fazer agora colocar lá uma manta, Um alguma isolante coisa, um térmico isolante no térmico para exaustor. diminuir o calor do exaustor. A gente já diminuiu o calor com o forno, porque o forno já está trabalhando mais adequado, que também é um processo que vocês vão ter que se adequar, porque no começo, a gente estava com consumo excessivo de gás, Uhum. né? Nosso Já forno foi é para 10 gás, dias. então a gente já, porra, né? A gente 2 estava cilindros, gastando 10 dias. quanto que estava no começo? Nas 2 primeiras semanas foram 8 P45. Então, olha isso, a gente estava gastando quase 2 a cada 2 dias, um por dia. Né? Por quê? Porque a gente não sabia trabalhar com forno ainda. Aí a gente fez mais um treinamento, o pessoal auxiliou a gente nesse sentido, que foi uma coisa muito importante. Mas para isso acontecer, isso acontecer, a gente teve um gasto absurdo. Né? Hoje está na casa de 300 e poucos reais cada botijão. Então imagina, só de combustível era 150 reais por dia, mais ou menos. 150 a 200 reais por dia. Fora acabar o gás no meio da operação, porque você não estava habituado com aquilo e de repente, porra, acabou o gás. E aí você tem que pedir de emergência e você trava e o gás congela e não dá fluxo à pressão, porque a pressão é muito grande. Então tem uma série de situações que você tem que aprender a trabalhar. Né? E esse lance do ponto, voltando ao que o Rafa trouxe, é uma coisa muito importante e você tem que calcular isso também. Por isso você tem que ter a obra na ponta do lápis e na hora que você for fazer essa averiguação e você for fazer a adequação, colocar esse custo no papel e saber que ele vai consumir. Né? Ele vai consumir o seu dinheiro. Tudo vai consumir o seu dinheiro. Nada vai Do voltar. recurso que a gente tinha, Léo, 35% foi só para reforma e adequação do ponto. Você vê, é bastante coisa. Certo que a gente também é caprichoso, faz as coisas bonitinho, deixa tudo organizado, não teve nada meia boca, né? Então tem essas questões, esses detalhes que também tem que ser considerado, né? E dificilmente a gente conseguiria fazer alguma coisa que só se pegasse uma pizzaria fechada, mas mesmo assim é o que aconteceu lá com a gente, mas a gente também tem que adequar, não tem jeito. Não você vai tem ter jeito. a decoração, você vai ter o tipo de piso, a segurança, porque depois no meio da operação você também parar para fazer uma obra é difícil, principalmente no começo, que você está querendo ganhar gás com o negócio, né, ganhar fluxo, a clientela, e aí você parar para você adequar.
é problema. Léo, no seu ponto de vista, quais foram os principais desafios aí que a gente enfrentou até agora? Eu vou te falar que o engajamento da equipe sempre é um trabalho, você tem que ter isso em mente, que você vai ter lá o seu pizzaiolo, você vai ter os profissionais que vão auxiliar ele, você ter essa mudança de cultura, né? Você começar a implementar a sua cultura dentro do negócio para a sua equipe. Então, você romper de verdade com os vícios anteriores que as pessoas tinham, porque por mais que eles sejam excelentes profissionais, você tem vícios, né? Você tem vícios que as pessoas querem trazer consigo, né? Do jeito de trabalhar, o modo de trabalhar, o modo de operar, o modo de fazer a pizzaria, o modo aí quando você tem a equipe realmente trabalhando, né? Os parceiros, quem é o forneiro, o cara que vai trazer o suprimento, né, aquele que vai abastecer o pizzaiolo, o tempo da entrega, tudo isso inicialmente é um problema. Você ter o desafio com o modo que a gente quer recepcionar o cliente, né? Então, para mim, é um problema isso. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer ter uma pizza, a gente quer volume ou a gente quer um atendimento personalizado, a gente quer um atendimento pautado no elo com o cliente, então a gente quer formar uma história, a gente quer entender, fidelizar o cliente, então a gente quer atender o cliente de uma maneira personalizada, a gente quer atender os vizinhos de uma maneira personalizada, e como que a gente vai dar isso, esse atendimento, como que a gente vai construir essa relação com o cliente, né? A gente vai construir essa relação baseada no atendimento, na qualidade do produto, na qualidade da nossa entrega, ou no preço, no volume, no que a gente quer. Aí, trazendo isso também, vou te falar uma outra situação. Os aplicativos, né? Como a gente trabalha com esses aplicativos. Então, a gente entrou junto com o Alquita, que é um aplicativo novo, que também não está dando um retorno, a gente não está sabendo lidar com ele, né? O nosso próprio 99, o iFood, o nosso próprio aplicativo, né? A gente fiz alguns testes, nós mesmos estávamos tendo dificuldades em fazer o pedido pelo nosso aplicativo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer meia pizza, a gente vai fazer uma pizza com 2 sabores, a gente vai ter uma pizza com 3 sabores, né? Como que a gente vai entregar isso para o cliente? É rápido, é dinâmico, é gostoso, é intuitivo, o cliente consegue chegar... Tem uma interface amigável, tem uma interface amigável, o cliente vai conseguir chegar nesse pedido facilmente, né? Vai conseguir concluir esse pedido, ele vai conseguir tirar dúvida dentro do WhatsApp. Cara, inicialmente, olha quantos problemas a gente... Aí, fora isso, raio de atuação, entendeu? A gente vai trabalhar com 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, né? A gente vai fazer o desenho no mapa. Se a gente tem uma ponte muito próxima a gente, né? Então, a gente vai querer atravessar a ponte. A represa por um lado, a represa por Rio Pinheiros. o Rio Pinheiros. A gente está ilhado, praticamente. Dentro de uma ilha, que Interlagos é uma ilha. E não por isso que nos chama, não diferente, chama Interlagos, porque a gente está entre a Billings e entre a Guarapiranga, e ainda antes disso a gente tem o Rio Pinheiros. Então a gente está aqui numa ilha realmente, né? Quais são os Só para clientes vocês que a gente terem quer uma atender? ideia, da janela do meu prédio eu enxergo o shopping SP, deve estar ali uns 300 metros de casa. Sem dúvida. Mas para eu conseguir chegar ao shopping SP, eu ando quase 3 quilômetros, porque dá toda a volta. Então, Ou pega a um ponte do raio, Socorro. então, para você ver, um raio de atuação é uma coisa. A E a distância percorrida é outra. Né? A gente tem agora a Piranga aqui do lado também, que é uma ótima área. Tem vários conjuntos, vários prédios, né? Vários condomínios que a gente também poderia atender. Só que aí a gente tem que atravessar o rio, a gente tem que atravessar praticamente a represa, é mais fácil ir nadando, dependendo do dia. Né? Sem dúvida, se o cliente às vezes fizer um pedido ali, então a gente tem que deslocar nossos motoboys para isso. E aí teve outra novidade, que a gente também... o iFood mudou as bags. Aí o 99 também. Aí a gente deixou nossos pedidos mais curtos com os nossos motoqueiros próprios, mas a gente deixou os pedidos mais longos com os aplicativos. Então você tem a chance de fazer o pedido e ter lá um valor da entrega maior, mas você ter lá mais do que 4, 5 quilômetros, e aí a bag veio diferente, a nossa pizza está chegando do avesso. Estreita, a pizza só cabe de lado dentro da... Então, aí chega com o queijo tudo de um lado só. E você sabe, Léo, que essas foram as nossas reclamações, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, a questão da entrega. E tem uma coisa que, quando a gente recebe um pedido por algum aplicativo,
a nossa responsabilidade direta vai até a entrega do produto para o motoboy. Você... Daí em diante, ou é responsabilidade dos parceiros, iFood, 99, só que na visão do cliente, É a o quintal da pizza. responsabilidade é da pizzaria. Então, gente, uma curiosidade para vocês que não sabem, podem recorrer aos aplicativos para pedir o reembolso do produto quando chegar com algum moído, com alguma coisa desconforme. Além disso, eu acho que a gente não pode eximir a nossa responsabilidade de tratar junto ao aplicativo e trazer mudanças internas, que como você propôs, Rafa, se a gente está tendo problema com o motoboy terceiro, vamos fazer tudo com o motoboy próprio. Então, o cliente tira o pedido pela 99, pelo iFood, mas recebe com entrega própria. A ideia nossa agora, inicialmente, é ter a qualidade total no processo inteiro. Então, não só ter a qualidade do ingrediente, mas ter a qualidade na produção, ter a qualidade de estocagem, ter a qualidade de entrega, né, de montagem e a qualidade de entrega. Né? E não só isso, a gente está com planos aqui de também ter o pós-venda, né? A gente fazer um trabalho em cima do pós-venda, que a gente também quer entender como chegou, o que a gente pode melhorar e afinar esse negócio com o cliente. Então é qualidade começo, meio e fim. Isso sem dúvidas. E com isso, o Rafa, que está mais ligado no financeiro, isso também gera um custo, gente. Sem dúvida. Entendeu? Isso também tem um custo. Então por quê? Porque a gente trava num determinado momento. Trava porque a gente aumenta o nosso custo, trava porque a gente quer trabalhar a recompra do cliente, porque a gente sabe que a recompra do cliente ela é o que vai baratear a nossa margem de marketing, né? A nossa margem com marketing e a nossa margem de trabalho, e vai fazer a gente efetivamente ter clientela. Né? Só que para isso, inicialmente, o processo é caro. Por quê? Porque a gente podia abusar um pouquinho desse lance do aplicativo, com o entregador do aplicativo, mas não, a gente tem que ter o nosso. Entendeu? E aí a gente tem que ter o nosso entregador. Esse nosso entregador vai sair mais caro, entendeu? Porque eventualmente ele fica ocioso, né? Eventualmente a gente está no começo de operação que a gente não tem uma demanda todos os dias do jeito que a gente imaginava. Só que a gente tem que ter a capacidade de entrega porque a gente se propõe. E aí uma coisa curiosa, né, Léo? Eu considero hoje dois desafios principais. Um é fluxo de produção, né? Porque a nossa equipe ainda está criando estrutura, está criando musculatura para conseguir chegar num outro patamar de volume de entrega, em se tratando de volume de entrega. A gente ainda está com medo de cacar o fumo, entendeu? A gente está com medo de se posicionar de uma maneira mais contundente, de trazer mais clientes. Isso gerar um problema futuro maior. Isso gerar um problema futuro, a gente perder na qualidade. E o outro aspecto, Léo, é a escassez de motoboy. E aí eu conversando, né, com o pessoal da própria 99, o pessoal do iFood, me apropriando um pouco mais dos sistemas, o que está acontecendo? Como a 99 está difundindo muito mais para esse ramo entrega de comidas, porque nunca foi o foco da 99. Sim, não é. E mais a entrada do Kita, a maioria dos motoboys estão recorrendo aos aplicativos. Com isso, você acaba não conseguindo ter mão de obra de motoboy próprio para o seu delivery. Eu tenho, pra você ter ideia, lá no Bigato, eu falo assim, a gente tem no outro bar que a gente tem, eu trabalho lá, a gente trabalha com delivery. Só que lá o delivery ele tem um percentual muito pequeno em relação ao nosso faturamento. Então, a gente agora está aprendendo realmente a trabalhar com delivery e meio que empurra com a barriga, vou falar assim sinceramente. Né? A gente quer aprender isso para melhorar lá no Bigato. E a gente tem um motoboy próprio. Tinha um motoboy, né, que dá conta das entregas, ele fazia 2 horários, do meio-dia às 3, depois das 7 às 11 e tal. Pô, o cara no meio do caminho começamos a perceber que ele estava com o aplicativo do 99 e ele atendia, trabalhando pra gente, ele ia fazer uma entrega que costumava demorar 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, estava demorando 20 minutos, meia hora, porque ele estava indo atender pelo aplicativo, porque ele tinha lá o 99, chamava no raio de atuação dele, ele pum. Então ele começou a pisar na bola com a gente, que nós éramos os empregadores registrados, tudo bonitinho, né? Ele lá, carteira assinada, aluguel da moto, tudo bonitinho, seguro, sindicato, tudo em ordem, mas ele trabalhando por fora. E a gente,
Ô, ô fulano, vamos se organizar, não é assim que funciona, a gente precisa de você aqui, a responsabilidade é nossa, mas o cara quer a graninha, entendeu? Não acho que ele tá errado, mas ele tá errado. Só para vocês terem uma ideia, no domingo acho que eu fiz de 15 a 20 entregas. Então, olha aí, ó. Entendeu? Que a galera não quer, eles Não tem, querem não tem fazer compromisso, né? compromisso. Então, é uma situação que a gente também tem que trabalhar com a realidade, gente. Entendeu? Todo mundo está trabalhando para ganhar mais uma grana, todo mundo está trabalhando, mas é uma questão muito delicada que a gente está tratando agora. E aprendendo. Né? E aprendendo, né? Porque a gente tem que entender se a gente quer um motoqueiro fixo, se a gente quer o encosta, que é o que a galera chama, né? Se a gente de repente tem que aumentar o valor da encosta, mas mesmo assim você fica refém do aplicativo porque o cara pode estar fazendo os outros, e aí a gente cai no mesmo situação de vem pelo aplicativo. Só que aí o cara vem com baú de plástico para fazer entrega, o cara vem com essa sacola nova que a pizza vai do avesso. Então é uma outra forma de trabalhar que a gente está aprendendo. Então talvez não seja um problema só nosso, seja um problema de quem está no ramo agora, porque como entrou bastante concorrentes, não é só o iFood agora, é o 99, o Kita. Então, eu acho que o mercado tá em fase de mutação aí, e para a gente entender como que vai se resolver isso e de que maneira que a gente vai conduzir o nosso trabalho. Feedbacks, Léo, como que estão os feedbacks dos Aí clientes? é lindo, partiu do lindo maravilhoso, né? E aí, parabéns, Rafael, a gente está recebendo feedbacks, a nossa nota no Google aí com 80 avaliações inicialmente, a gente está aí 4.9. com 4.9, a gente estava com 5.0, né? A gente estava rasgado 5 estrelas, mas com esse lance de ter as entregas comprometidas pelo próprio iFood, a gente não teve só a crítica no iFood, a gente também recebeu críticas no Google, né? E a gente também está muito preocupado com isso. Eu acho que é um canal de comunicação que a gente não tem controle, mas a gente tem controle para averiguar realmente como que está chegando as coisas no cliente e como esse cliente está devolvendo a resposta para a gente da entrega desse produto. Dentro dos feedbacks, Léo, traz para a gente a questão das bordas. Nossa massa, para vocês entenderem, a nossa massa é uma massa de longa fermentação. Então, o que a gente percebeu? Então, gente, a nossa massa é uma massa muito hidratada. Quando vai para o forno a 400 graus, rapidamente o vapor da massa evapora a água que está incorporada à massa, evapora abruptamente e forma uma borda mais volumosa com aquelas manchas de leopardo que é super comum e característico da pizza clássica italiana. A questão é que nas pizzas clássicas brasileiras, essas manchas não são comuns. Né? E o brasileiro não conhece, grande parte da população não conhece, nunca teve experiência, nós não conhecemos. Não conhecíamos a pizza clássica italiana. Aí, em conversa, a gente falou, vamos tentar usar a massa da mesma forma de preparo, mas com um aspecto um pouco mais abrasileirado para a borda. Com isso, a gente conseguiu fazer algumas manobras na forma de preparo da massa, e hoje as nossas bordas não estão com aquelas manchas tão expressivas. Inicialmente foi fazer vídeos explicando as características da borda, por que as nossas bordas possuem essas manchas de leopardo, e que isso, na verdade, como as pessoas falam, que é uma característica ruim, não. Isso mostra a qualidade da nossa massa. Esse é um aspecto educacional. Que só você vê uma massa com essas manchas de leopardo, você já sabe que foi uma massa maturada. Então tem uma série de características, isso fala assim, ó, na verdade o retrato das manchas de leopardo são, vocês não estão fazendo propaganda enganosa, mas de qualquer forma a gente entende que pro paladar do brasileiro ou pelo hábito, usos e costumes do brasileiro ainda não é uma coisa muito bem compreendida, a gente está buscando adequar sem mexer em nada na nossa qualidade. Então a gente está com duas frentes. Adequar, então é diminuir o tamanho da borda, deixar essa borda um pouco mais estreita, que é o que a galera está acostumada. Né? Então a gente, sem mesmo manchas nos testes, expressivas. Tanto nos testes, a gente teve esse feedback aqui nos testes que nós fizemos no quintal, a gente teve esse feedback da galera falando que, porra, a nossa borda é muito larga. E aí também a gente tem que trabalhar a cabeça da equipe, porque a equipe está treinada para executar uma pizza, uma massa com característica de italiana. Então ele quer entregar aquilo. Né? Então, que o cara tá apaixonado, é o glamour, tem isso. E a gente tem que entender que a gente não pode jogar água fria, né? Água no chope do cara, entendeu? A gente também tem que entender que a gente tem que divulgar, a gente tem que educar. Então, as nossas duas frentes são essas.
diminuir um pouco, não ficar... A gente tem esse padrão da massa clássica italiana, mas tentar adequar ela um pouco ao paladar e ao visual do paulistano, do que o cara está acostumado. Tem uma outra coisa também nesse sentido, Léo, que eu acho que interfere, é que quando você está com as bordas muito expressivas, a tua área de cobertura efetiva acaba diminuindo demais. Sem dúvida. Então, o cliente com alguma visão pode achar que está sendo lesado. Sem dúvida. Então, esse foi um dos principais fatores. Fator. Inicialmente era esse que a gente se preocupava. Porque, só esse olhar. Se você começa a ter bordas muito volumosas, os insumos acabam se concentrando no meio da pizza e o cara se sente lesado. Então, é todo um trabalho, né, de conscientização e de adequação. Sim. Então, o que a gente está fazendo, a gente já entendeu que é romper uma barreira. E quando você vai sair da sua zona de conforto, quando você vai trazer uma coisa nova, você vai sentir dor, né? É o que fala, você vai ser avaliado de uma maneira diferente, você vai ser contestado, você vai receber perguntas que são fora do padrão, você vai ser comparado com um produto totalmente diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas. Então, não adianta você comparar Coca-Cola com Guaraná, entendeu? Os dois são refrigerantes, mas um é preto, o outro é amarelo, entendeu? Os dois refrescam, os dois são gelados, mas tem outra situação. Sei, eu usei um exemplo chulo, mas para ter ideia. Então a gente está trazendo essa situação para a galera, a gente está trazendo essa nova situação para os clientes, entendeu? E quer mostrar para os clientes qual é a nossa proposta, né? E os clientes têm que gostar também, é um paladar. O cara está acostumado com uma situação, ele vai ter que se acostumar com outra e gostar. Não é no que ele vai ter que se acostumar, ele vai ter que... A gente experimentou e amou, né? E a gente espera que as outras pessoas tenham isso também, né? Que as pessoas vão experimentar, vão amar, vão sentir que a digestão é diferente, que o sabor é diferente, né? Que a textura é diferente, que o padrão da pizza é diferente, é outra entrega, é outra qualidade, é outro produto, né? E a gente, teoricamente, colocou um valor que é um valor da pizza normal, né, Rafa? Da pizza que aqui o cara do bairro, vai lá, do né? bairro, Dos nossos competidores aqui, do concorrente. Dos nossos concorrentes. Gente, o próximo tema é faturamento. Antes de falar de faturamento, vou falar de volume de produção. O nosso projeto, gente, foi concebido com base em 4.000 pizzas mês. Estou com 1/4 disso hoje, no primeiro mês. Então, imagina, você tem todo um projeto para 4.000 pizzas, sem falar do investimento, mas aí você se prepara com mão de obra, você se prepara com atendimento, equipamento e uma série de situações para atingir um faturamento de 4.000 pizzas. A gente está tendo que contornar todos os gastos para uma realidade de 1/4 de faturamento. Então, aí com isso, né? A gente já fizemos mudança na equipe, Sim. Já reestruturamos quadro de motoboys. Sim. E estamos trabalhando em alternativas financeiras para que, mesmo com 1/4 do faturamento, a gente consiga ainda ter um prejuízo, né? Que a gente não tenha que... Tem um equilíbrio financeiro. Para os próximos meses, aí a minha expectativa é até março a gente já ter conseguido dobrar esse volume de vendas. Eu acho que esse mês agora a gente ainda vai, de repente, aumentar em uns 30%, 40%. Não vejo possibilidade de queda. Isso a gente nem trabalha com isso, nunca nem falou sobre isso. Então a gente só vê crescimento em relação... Mas a gente também, não estou justificando, Rafa, mas também a gente trabalhou bem comedido nas possibilidades que a gente tinha. Então a gente foi bem cauteloso, né, em toda a ação, principalmente e até ação agora de divulgação, continuamos, né, até para a gente entender a nossa produção, nossa capacidade de produção, o tempo de produção, que isso também é um contexto. Tem horas críticas, então a gente, mesmo assim, a gente tem ainda alguns momentos que atrasam. A gente teve um momento agora, nesse final de semana, não tinha acontecido ainda, da gente atrasar as entregas. Né, de atrasar a produção, de demorar um pouco mais. Para dentro do que a gente tinha ajustado, criado, não era para acontecer, era para a gente estar com folga. Com folga. Né? Então a gente precisa identificar quais são esses problemas, né? Esses gargalos, até o posicionamento da galera, até o layout de trabalho. Né? Até o reabastecimento das cumbucas da produção, a gente está observando para a gente entender o processo. Né, e como executar os procedimentos desse processo. E também, a partir do momento que a gente começar a sentir confiança, né, em toda a estrutura criada, aí é o momento da gente começar
a injetar mais dinheiro em marketing, fazer um trabalho Sim. um pouco mais conciso, porque a gente está ainda com essa insegurança, né, Léo, de frustrar o cliente e tudo que a gente mais preza é pela qualidade da nossa entrega Sem e satisfação dúvida. do cliente. A pressão, ela tá batendo ela vai bater nas costas de qualquer maneira, tá? Então a gente não tá fugindo da pressão, né? Muito pelo contrário, a gente está sendo cauteloso, mas sem excesso. Por quê? A pressão, se ela não vier de um lado, gente, ela vai vir do outro. Tá, se você não pressionar, então a gente já conversou sobre isso, porra, a gente, né, papos informais, em reuniões nossas, porra, vamos meter pressão na galera e vamos ver o que acontece, entendeu? Aí, porra, vamos pensar mais sobre isso, vamos observar, vamos entender o que a gente pode fazer para melhorar isso antes de tomar essa ação. Mas entenda o seguinte, se a gente não fizer essa pressão, o mundo, o comércio, o negócio vai fazer a pressão financeiramente nas nossas costas. De qualquer jeito a gente vai ter pressão, não tem pra onde correr. Entendeu? A gente vai ter que correr atrás de vender mais, de melhorar, para a gente ter um impacto menor no nosso caixa. Essa é a verdade. Então, ou a gente põe pressão de um lado, ou a pressão vai vir de outro lado e vai comer você. A gente só está tentando rebolar e adequar o mais rápido possível. Sofrer menos dor. Sofrer menos dor e a gente ter menos conserto lá na frente. Mas, que nem eu gosto de dizer, o fumo já está vindo. Gente, segue a gente aí, se inscreve no canal. A gente vai encerrar o episódio porque tá chovendo, a chuva aí a tá gente chegando. Né, a chuva chegou aqui, então o barulho, mas gente, obrigado. Agora a gente vai estar aí mais presente essa semana. Semana que vem promessa, onde a gente vai gravar, Rafa? Na pizzaria. A gente vai gravar na pizzaria, vocês vão conhecer a pizzaria. De repente, nesse horário aqui, que a gente está aqui perto do horário do final da tarde, vocês vão ver até o nosso início de produção aí, nosso início de trabalho lá, tá bom? Valeu, galera. Valeu, galera. Beijo. Obrigado.